em geral, é de que o meu cliente, Claudenir José de Melo, Dr. Wellington e Magda, têm e querem renovar o mais profundo respeito pela Justiça Eleitoral de Minas Gerais e especialmente pela Justiça Eleitoral de Arcos. Mas nós não, apesar disso, nós não podemos se deixar de consignar a nossa indignação, o nosso inconformismo com a sentença que foi prolatada pela Justiça Eleitoral de Arcos, cassando o registro das candidaturas do Claudenir e do Wellington. E eu digo isso porque eu posso falar com toda sinceridade e com a experiência de muitos anos de militância na advocacia eleitoral, que foi uma sentença tendenciosa, completamente afastada das provas produzidas no processo, em que Sua Excelência, o ilustre juiz que a proferiu, se escorou em meras ilações de ordem pessoal, em suposições que lhe pareceram mais convenientes para proferir a sua sentença. Nós já interpusemos o recurso necessário para que esse caso seja reexaminado com imparcialidade pelo Tribunal Regional Eleitoral, em que, revolvendo toda a questão que foi levada ao processo, irá, sem dúvida alguma, reformar essa absurda decisão da Justiça Eleitoral de Arcos. Então, o que eu quero dizer, em primeiro lugar, é de que o eleitorado de Arcos e os eleitores simpatizantes da candidatura do Claudenir e do Dr. Wellington podem ficar tranquilos de que no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais essa questão será reexaminada com imparcialidade. E, sendo assim, essa sentença será evidentemente reformada, porque não existe, com todo respeito, qualquer motivo, qualquer fundamento legal que pudesse determinar a cassação do registro das candidaturas. Lamentavelmente, Sua Excelência o Juiz de primeiro grau agiu com parcialidade, agiu com autoritarismo, inclusive determinando uma absurda quebra de sigilo bancário do candidato Claudenir, determinando a prisão espetaculosa de uma testemunha, só porque a testemunha disse o que ela sabia e não o que o ilustre juiz queria ouvir, que interessava a ele, e diante de uma situação dessa, acabou quase que abraçando a candidatura da parte contrária, decretando a absurda e desmotivada cassação do registro das candidaturas. Essa decisão, com certeza, conforme nós já colocamos no recurso que interpusemos na data de ontem, essa decisão será reformada no tribunal, porque ela é absurda. E eu queria acrescentar mais alguma coisa. Nós fomos surpreendidos com uma entrevista dada por Sua Excelência, o juiz de primeiro grau, dizendo à população de Arcos que esse recurso interposto não tem efeito suspensivo. Data máxima vênia, mais um equívoco lamentável de Sua Excelência. O recurso, conforme nós demonstramos na petição de interposição, ele tem que ser recebido no recurso também suspensivo. E em sendo recebido no recurso suspensivo, evidentemente que a votação que for dada ao candidato Claudenir será computada devidamente. Só que ela estará sub júdice e que irá prevalecer ou não depois da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. A informação de Sua Excelência o Juiz Eleitoral confunde o eleitorado e pode influenciar nas eleições. Essa informação, sim, é abusiva e pode desequilibrar o pleito eleitoral. Em linhas gerais, eu queria dizer, é isso para o eleitorado de Arcos, tranquilizando os eleitores e partidários do candidato Claudenir, de que eles podem ficar tranquilos de que essa questão será revista com imparcialidade no Tribunal Regional Eleitoral.
Doutor, Oi. Agora são 11 horas e 8 minutos. Eu queria perguntar para o senhor quais os pontos, os principais pontos que o senhor considera como falhos no processo de acusação do candidato e atual prefeito de Arcos. Quais os principais pontos, se é que o senhor pode falar sobre esses pontos? Eu posso dizer o seguinte: o juiz entendeu de impor a cassação do registro com base em dois fundamentos principais. Primeiro, de captação ilícita de recursos por parte do candidato Claudemir, dizendo que, verificando a sua conta bancária, se constata que ele não teria os recursos que ele doou para a sua campanha. Ora, todo mundo sabe que a capacidade econômico-financeira de qualquer pessoa, não é candidato à eleição, não é qualquer pessoa, a capacidade financeira não pode ser avaliada mediante simples exame de um extrato bancário. Ele pode ter dinheiro em caixa, dinheiro em casa, pode ter apanhado um empréstimo com alguém. Quer dizer, existe uma série de circunstâncias que indicam que essa capacidade financeira não se extrai apenas do exame do extrato bancário. Ele também, fazendo considerações de ordem subjetiva, suposições, ilações pessoais, ele também entendeu que uma questão referente a uma distribuição de mochilas, que foi feita aí no princípio do ano, teria sido feita também com o objetivo de interferir no pleito eleitoral. Nos autos, não existe a mais mínima prova disso. O que se tem é de que o candidato Claudemir, conhecido por baiano, ele simplesmente deu cumprimento a um programa social de distribuição de uniformes que neste ano foi incrementado com a distribuição de mochilas. Não há nada de abusivo, não há nada de irregular, não há nada, com todo respeito, que possa levar à cassação do registro da sua candidatura. São essas considerações, assim, de passagem que eu poderia fazer com relação à imposição, à condenação que foi imposta aos candidatos. Doutor, com relação aos prazos, como esses prazos vão ser seguidos a partir de agora? O recurso já foi impetrado no Tribunal Regional e a partir de agora qual o prazo? Tem um prazo definido? O recurso foi impetrado ontem ainda, quer dizer, era o primeiro dia do prazo, nós já interpusemos o recurso. Naturalmente, vai ser ouvida a parte contrária para oferecer as suas razões, e o Ministério Público também, que também aderiu com toda a ênfase à inicial da coligação adversária. O Ministério Público também irá se manifestar, e depois disso o processo será remetido para o TRE, onde nós esperamos e temos certeza de um reexame mais isento e imparcial de toda essa situação que está causando toda essa perplexidade na coligação do Claudemir e nos seus simpatizantes. Doutor, agora são 11 horas e 11 minutos, nós estamos falando ao vivo, direto de Belo Horizonte, com o doutor Márcio Diniz, que é o advogado representante da coligação a qual o candidato Claudemir Zé de Mello pertence, também o médico doutor Wellington. Doutor Márcio, eu fiz essa pergunta durante a coletiva com o meritíssimo juiz e também com a promotora, a doutora Isabela de Carvalho, na última coletiva que eles concederam à imprensa sobre esse assunto. E eu fiz a seguinte pergunta para eles, eu gostaria de fazer para o senhor, como um membro, né, da advocacia, um respeitado nome em toda Minas Gerais, pudesse nos esclarecer e também a população. Um fato diferenciado aconteceu nessa eleição em Arcos. Várias representações contra um mesmo candidato, que por coincidência é o candidato à reeleição, foram impetrados na justiça, né, e foram, segundo eu consta, a maioria foi cassada, né, foi derrubada pela defesa. Esse seria um pleito diferenciado? Isso não seria uma forma de tentar manipular uma eleição via justiça
pela coligação adversária do candidato? Esse exatamente é o ponto. O que a gente tem observado em Arcos, segundo informações que a gente obtém daqui de Belo Horizonte, é de que a candidatura do Claudemir, conhecido baiano, parece já ser vitoriosa. Não é? Pelas informações que chegam até a nós aqui em Belo Horizonte, a eleição dele parece que já está consolidada. Então o que se procura fazer? Representação uma atrás da outra. Procurando o quê? A chamada judicialização da política. Só para lembrar, recentemente, a colunista Tereza Cruvinel, né, que é respeitada nacionalmente, escreveu no Estado de Minas, no dia 25 de setembro passado, o seguinte, e isso vale aí para a judicialização da política é antidemocrática, na medida em que fere o princípio do equilíbrio e da equipotência. Então, o que se está procurando fazer? Os adversários, já prevendo uma derrota esmagadora, começam a manipular de todas as formas uma maneira de vencer, entre aspas, no tapetão. Nós, que somos advogados do Claudemir, não vamos deixar que isso aconteça. Nós estamos indignados com tudo que aconteceu, da maneira em que essa sentença foi prolatada, com todo o respeito, volto a repetir, e temos certeza de que um exame mais imparcial, equilibrado e sereno dessas imputações que foram feitas, nós iremos reverter a sentença que foi dada. E lamentamos muito que os adversários políticos e eleitorais do nosso cliente Claudemir estejam se valendo da judicialização da política, tentando obter vantagem com esse tipo de procedimento que não é o mais correto. A eleição tem que ser disputada democraticamente e não nos tribunais. Doutor, oi. Agora são 11h15, nós estamos ao vivo com o doutor Márcio Diniz, advogado do candidato Claudemir Zé de Mello, que já impetrou o recurso lá no Tribunal Regional Eleitoral. É a Rádio Alternativa com exclusividade, elucidando e ouvindo todas as partes. Lembrando que daqui a pouquinho, logo depois da entrevista com o doutor, nós vamos também rodar uma entrevista com a advogada, a doutora Maria Letícia, falando a versão dela a respeito da parte da acusação, né, que é quem entrou ao contrário de que muitos dizem por aí, que a gente não ouve os lados, nós estamos ouvindo até agora 3 lados. Vamos aguardar. Doutor, uma última pergunta. No dia da eleição, como fica realmente a situação dos votos computados ao candidato que ora está cassado? Conforme eu disse anteriormente, na visão da defesa e conforme está demonstrado cabalmente nas razões de recurso, os efeitos dessa sentença só serão produzidos depois do exame do recurso pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em outras palavras, o recurso interposto tem efeito suspensivo da decisão que aí foi prolatada. Em assim sendo, os votos que forem dados à candidatura do Claudemir serão computados normalmente, ainda que ficarão sob subjúdice, dependendo naturalmente do resultado do julgamento do recurso interposto. Se o tribunal reformar a sentença do juiz, que nós temos quase certeza que isso irá acontecer, os votos então serão totalizados normalmente. E ele será diplomado. Se por acaso o tribunal, por um absurdo, confirmar essa absurda sentença, os votos então serão anulados. E em decorrência dessa anulação, o que nós admitimos só para efeito de argumentação, o que poderá ocorrer? Se o Claudemir tiver mais de 50% dos votos,
e esses votos foram anulados, haverá a convocação de novas eleições. Se a votação dele for inferior a 50%, será convocado, então, aquele que ficou em segundo lugar. Mas nós queremos novamente aproveitar a oportunidade para tranquilizar os eleitores e correligionários do Baiano, do Claudemir, dizendo a ele que a sentença é absurda, a sentença está fundada em impressões pessoais, em ilações, em suposições que não se prestam para um decreto tão grave como o que foi feito, que é de cassar a candidatura de um candidato. Com todo respeito, isso não pode ser admitido. E nós vamos lutar com todas as forças para que o tribunal reveja com serenidade, equilíbrio e isenção e retorne para o Claudemir e seu candidato a vice-prefeito, doutor Wellington, e o eleitorado em geral de Arcos, a oportunidade de democraticamente manifestar a sua vontade nas urnas no dia 7 de outubro. Agora são 11 horas e 19 minutos, nós estamos ao vivo com o doutor Márcio Diniz, advogado da coligação que representa o candidato Claudemir Zé de Mello e também o doutor Wellington Francelli. Doutor, uma última pergunta então para confirmar. No dia da eleição, os votos serão computados e serão divulgados tanto do candidato cassado quanto dos outros e caso o candidato que ora está cassado seja a maioria de votos, não será declarado o segundo lugar? Seria isso? Recebido o recurso no efeito suspensivo, é o que nós pleiteamos no recurso, e nós temos certeza de que esse recurso tem efeito suspensivo, né, os votos que foram dados para o Baiano, ainda que a candidatura esteja sob júdice, serão computados normalmente. E eu quero chamar a atenção aqui de que eu fiquei até preocupado, porque eu assisti à entrevista coletiva que foi dada por Sua Excelência o juiz eleitoral, onde ele afirmou categoricamente, quando com todo respeito ele não poderia ter feito isso, afirmou que o recurso só tem efeito devolutivo. Sua Excelência irá ler o que nós colocamos nas razões recursais e irá se convencer, tenho certeza, de que ele está equivocado. O recurso tem que ser recebido no efeito suspensivo. E caso isso não ocorra aí, por mais um absurdo, nós iremos pleitear junto ao tribunal que o Tribunal Regional Eleitoral atribua ao recurso o efeito também suspensivo, para que os votos do Baiano possam ser computados normalmente no dia das eleições. Doutor, agora são 11 horas e 21 minutos, agradecer demais a sua participação, o seu tempo em falar conosco. Aqui a gente gosta de abrir o microfone para todas as partes envolvidas e conforme nós vemos fazendo durante toda a programação da rádio, ouvindo os dois lados, já ouvimos o juiz, ouvimos a promotora, ouvimos agora o senhor, também ouvimos o doutor Kildre Diniz e temos aqui uma entrevista com a advogada que representa a parte também que acusa o candidato, né, desses ilícitos aí. Então, mais uma vez, agradecer demais o senhor pela participação e deixar isso, se tiver uma última consideração, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade que eu tive de me manifestar, para que essa manifestação e cumprimentar a rádio aí pela cobertura democrática que está dando a este fato, que é um fato grave, e quero tranquilizar mais uma vez o eleitorado de Arcos, na certeza de que essa sentença será revista, será reexaminada e será reformada, porque, volto a repetir, ela é absurda. Isso sem embargo, volto a dizer também, porque eu sou juiz aposentado, exerci a minha função de juiz eleitoral e de juiz de direito por mais de 20 anos e quero reiterar aqui o meu respeito à justiça eleitoral e de uma maneira geral, mas eu quero deixar claro o meu inconformismo, minha indignação com a forma com que esse processo foi conduzido e pela qual a sentença foi prolatada. E um abraço a todos de Arco, esperando que uma outra oportunidade a gente possa prestar outros esclarecimentos, se necessário.
Tá bom, doutor. Um grande abraço para o senhor. Só lembrando que nesse momento você deve estar falando com mais da metade da população de Arcos, devido à grande audiência. A Rádio Alternativa Mérito Empresarial 2012 é uma das mais ouvidas em Arcos, apontada em pesquisa da Associação Comercial Empresarial de Arcos. Um grande abraço e sempre estaremos à disposição para qualquer esclarecimento. Tá bom, doutor? Obrigado. Ok. Agora são 11 horas 23 minutos, Alternativa na cobertura total das eleições 2012 e conforme prometemos, né, nós fizemos a gravação no dia de ontem com a doutora Maria Letícia, que representa o candidato, né, que impetrou a ação contra o candidato cassado, e ela nos atendeu muito bem, muito gentil, e realmente teve a oportunidade também de dizer a sua participação, a sua versão da história, e a mesma pergunta que eu fiz para o meritíssimo juiz, a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Isabela, promotora de justiça do município, e a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Márcio Diniz, eu também fiz para a doutora Maria Letícia. Então vou deixar vocês aí na companhia, né, dessa entrevista, dessa participação, e sempre conforme a Rádio Alternativa sempre prega, e também o Portal Arcos, a imparcialidade em ouvir todos os lados. Ao contrário de que muitos dizem por aí, né, que a imprensa de Arcos é parcial, aqui na Alternativa FM, também no Portal Arcos, isso não acontece, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então vamos à entrevista, mais uma vez agradecendo a doutora Maria Letícia, gentilíssima por nos atender, né, e prestar os esclarecimentos também da parte que ela defende. Um ótimo dia para vocês, e com vocês a entrevista com a doutora Maria Letícia.